Oi, pessoal, meu nome é Camila Costa e estamos aqui no podcast Coração do Brás para mais um episódio. No episódio de hoje vamos falar sobre do caos ao foco, como recomeçar, com a psicóloga Fernanda Guerra. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Como foi chegar aqui? Tá tranquilo? Foi bem tranquilo para chegar. Fernanda, fala pra gente um pouquinho sobre você, sua formação, com que você trabalha hoje. Psicologia e tenho especialização também voltada para a terapia cognitivo-comportamental. Tá. Atualmente eu trabalho tanto com o público ali adulto e também com o público da terceira idade. Então, voltado ali, na maior parte, o público feminino. Ah, né? legal. Tem bastante procura nesse sentido para realizar atendimentos, né? A questão da adaptação com as fases da vida, as mudanças. E ali entra já um pouco do que nós vamos falar, que é essa questão de que estamos sempre recomeçando em algo. Em diferentes momentos da nossa vida, a gente se depara com essa situação de ter que parar e refletir. Por qual caminho eu devo seguir agora? Nossa, isso é muito louco, porque a gente vai começando ali da adolescência. Na adolescência você tem um foco de terminar a escola e ir para a faculdade. Quando você termina a faculdade, você quer entrar na sua área. Aí depois de um tempo, você quer sair dessa área e começar uma outra coisa. Então a nossa vida é cheia de recomeços. Sim. Se a gente não souber lidar com isso, buga a nossa cabeça. E gera ali aquela sensação de estar parado e perdido no tempo, né? Quando a pessoa não consegue identificar por onde seguir, como seguir, porque às vezes sabe o que quer, mas não sabe como traçar esse caminho de uma forma mais leve, de uma forma que tenha mais clareza. Você já passou por algum momento assim que você estava no caos e percebeu? Sim, e é uma situação assim que gera conflito, gera ali uma sensação de insegurança, de pressão, de como se colocar, de se é o momento ou não para fazer isso, né? Quando surge aquela insegurança para dar o passo, então assim, fica entre o que se quer e o que se tem que já é certo. Né? Então, são momentos que a gente precisa decidir com cautela, mas também se permitir correr um certo risco. Que aí é o momento que a gente não tem o controle sobre tudo. Uhum. E como foi sua experiência? Então, no momento que eu me vi, né, tendo de recomeçar, foi amadurecer essa ideia, né, para que eu soubesse como dar sequência a partir da decisão que eu precisava tomar. Tá. Então, assim, quais seriam as possibilidades que eu poderia trabalhar primeiro? Quais seriam ali os possíveis riscos que eu ia correr a partir daquela decisão? E, assim, saber que a gente precisa ir. Porque por mais que a gente planeje, por mais que a gente tente calcular ali, ainda assim a vida nos surpreende. Imprevistos acontecem, não tem como projetar ela certinho, né? Sim. Quando você estava nesse momento, teve algum gatilho para você perceber, assim, aconteceu algum gatilho para você perceber que precisava recomeçar naquele momento? Sim. É o desconforto que nos gera. Né? Então, assim, tem momentos que a gente percebe que uma situação, um ciclo, um ambiente, a gente já não se encaixa bem. A gente fica ali, mas a nossa ideia já não faz mais sentido com aquilo que é discutido naquele local, ou até mesmo, né, com aquelas pessoas. A gente percebe que quer fazer coisas diferentes, quer, de repente, propor outras questões, mas ali já não se desenvolve mais. Uhum. Então, a gente saber que é necessário partir até para o nosso próprio crescimento, para o nosso desenvolvimento, e sair desse ambiente que gera tanto conflito, né? Tanto desconforto. E tem muitas pessoas que param ali e não conseguem sair e ficam sobrecarregadas e sofrendo e naquele looping eterno. Sim. Muitas vezes a gente encontra, né? Principalmente dentro de processos ali que buscam a terapia, pessoas que estão se sentindo estagnadas, que sentem que o tempo vai passando, ela precisa de uma mudança, mas ela se sente ali de alguma forma presa àquela situação, Uhum. né? Então, assim, é um contexto que é importante que a pessoa consiga ouvir a si mesma, porque às vezes é
um conflito com tudo que as outras pessoas falam, as outras pessoas vão sugerindo várias opiniões e a pessoa se perde dentro da própria voz que ela precisa ouvir, né? Aquela voz interna dela. E aí só com terapia mesmo para ajudar. Porque é muito difícil você conseguir se ouvir assim no meio do caos. Sim, porque é um momento que misturam as emoções, o que a razão pede, né? O que a gente vê ali no externo. Dependendo do caos que a gente passa, a gente fica tão envolvido, né? A gente mergulha naquela situação que a gente não consegue ver coisas que estão diante da gente, né? Às vezes a resposta está ali, está na nossa frente, mas tudo aquilo confunde muito a nossa mente porque se tornam muitas informações. Às vezes até as pessoas que estão convivendo com a gente falam assim, como assim você não consegue ver? É só fazer isso, mas você não consegue sair da situação. Porque essa mistura, né, e faz com que a pessoa se sinta perdida, faz com que a pessoa às vezes pense, mas fique sem sair do lugar, sem conseguir pensar assim, é isso? Ok, vou fazer, né? Se desprender de fato. Sim. E na sua visão, qual é a diferença entre parar e desistir? Porque as pessoas confundem muito essas duas palavras com parei aqui, desisti, acabou com tudo. Não. São duas palavras totalmente diferentes. Você parou e você desistiu. Qual é a diferença na sua visão? Desistir, né, ainda mais com toda a cobrança que existe hoje, né, as coisas são divulgadas de uma forma muito rápida, o nível de comparação, a autocrítica, tudo tem se tornado muito intenso. Então, muitas vezes, quando a pessoa precisa fazer uma pausa, seja para recalcular a rota, seja para ela descansar, respirar e ver o que ela consegue dar conta naquele momento, a pessoa imagina que se ela fizer isso, vai ser já uma desistência. E não, a gente pode em qualquer momento parar. A gente pode em qualquer momento mudar de opinião, né? Mudar uma decisão que nós tivemos ali da vida em algum momento. Porque nós estamos em constante mudança também. E muitas vezes aquilo que nós escolhemos naquele momento da vida e que era o que fazia sentido, talvez hoje já não faça mais. E a gente tem que sair daquela situação e recomeçar. Sim. É que é muito difícil recomeçar, sim, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem uma dificuldade maior, assim, em recomeçar. Eu mesmo, para eu começar uma coisa nova, assim, tem que ser uma coisa muito pensada. Porque eu não consigo. Eu tenho uma trava em recomeços. E eu sempre me acho velha para as coisas. Por exemplo, vou começar uma faculdade agora. Ah, não, já tô velha. E muita gente recomeça, sai da profissão, começa uma profissão nova. É muito normal. Mas quando é com a gente, é muito mais difícil de lidar, não é? E é interessante que muitas vezes, quando nós vemos outras pessoas, nós incentivamos. Não, começa, né? Vai dar certo. Não, imagina, você consegue poder fazer qualquer coisa que você quiser nesse momento. Não tem isso de idade, de tempo. Mas quando é sobre nós, a percepção muda. Muda completamente. Né? Então, assim, muitas vezes o que pode nos ajudar é olhar para nós e pensar assim, o que eu diria para alguém ali que fosse uma melhor amiga, para alguém que eu considero, que eu gosto, que palavra eu diria se eu visse essa pessoa passando pelo que eu estou passando hoje? Usar o conselho que você daria para você mesma. Porque com os outros, às vezes a gente tem ali de um cuidado maior para lidar com as palavras. E quando se trata de nós, às vezes a gente não tem essa mesma medida. A gente se torna mais crítico, mais exigente. Talvez coisas que as pessoas dizem a si mesmas, elas nunca falariam para uma outra pessoa. Sim. Mas quando se trata dela, ela se trata dessa forma. Nossa, é complicado mesmo. Quando parece que você tem mais empatia pelo próximo, sim, do que para você, com você mesmo. Então você fica se automutilando, se cobrando o tempo inteiro, né? Então por isso que tem que ter um acompanhamento mesmo com um profissional ou até mesmo outras pessoas para você conseguir desabafar para elas verem esse lado, né? Sim, porque quando a gente encontra um espaço que a gente se sinta confortável para falar aquilo, sem o receio, né? Ai, mas o que esse profissional vai pensar? O que ela vai achar disso? Até mesmo dessa dificuldade que eu tenho passado, porque às vezes faz com que a pessoa pense que é uma situação pequena. Nossa, eu estou passando por isso, eu tenho a sensação de que o mundo está acabando para mim, só que
nossa, é um problema pequeno, próximo do que fulano tá passando, próximo do que a outra pessoa já enfrentou. E assim, cada um sabe das suas Da sua próprias dor. lutas, né? A gente não pode medir. A sua dor não é a mesma que a minha. Então, às vezes eu olho pra você e falo, meu Deus, ela tá passando por essa dificuldade. Eu nem vou falar a minha dor, porque a minha é muito pequena. Sim. Mas cada um tem o seu nível, né, ali de dor. E assim, cada um tem um recurso diferente para lidar com cada momento, né? Então, interpretar ali que a sua situação, ela é sua, e se ela dói em você, a gente vai considerar essa dor. A gente vai considerar aquilo que te gera um sofrimento, aquilo que você sente com dificuldade de ir para frente, independente de qual seja essa situação. Então, sentir que há um espaço onde isso pode ser falado sem ser julgado, já faz com que a gente até lide de uma forma Melhor. diferente. E quais são os sinais que pra gente perceber que estamos vivendo no piloto automático e que estamos sobrecarregados? Tem sinais claros? Sim, muitas vezes a sensação do piloto automático, a gente leva situações, mas sem refletir sobre elas, sem pensar que sentido faz realizar aquilo que nós fazemos, estar no local onde nós estamos. É como se a pessoa estivesse ali por estar. Ela não fica por completo, né? Tá. Tanto que, muitas vezes, o corpo físico está ali, mas a mente está em outro lugar, está resolvendo outras coisas, e ela não percebe. E essa sensação, né, de que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e ela não consegue desfrutar, de fato, daqueles espaços que ela está. Você, como profissional, pode falar pra gente por que que a gente não consegue admitir que estamos no meio do caos? Por que a gente não consegue ver isso? É comum uma busca ali por controle, por segurança. É comum as pessoas buscarem algo que possam se apegar. E quando nós temos essa ideia assim de estar no caos e reconhecer isso, leva a uma ideia de que eu perdi o controle. Eu não sei como seguir. E é difícil lidar com isso internamente, né? E diante de outras pessoas também. Até por conta ali da crítica, de como que isso vai ser recebido, se essa pessoa vai ser acolhida ou não a partir do momento que ela fala assim, olha, preciso de ajuda. Nessa situação eu não sei o que fazer. E isso pode acontecer independente da idade que a gente tenha, porque a gente lida com situações diferentes a todo momento. Às vezes a gente pensa assim, eu já passei o meu maior desafio, a vida traz outro. Traz outro. Você tinha falado que atende muitas mulheres. Sim. E que também atende pessoal da meia idade e jovens também. Sim. Então, o pessoal da meia idade, o que que a gente pensa? As pessoas maduras, elas já sabem lidar com tudo. Quem não sabe somos nós, somos mais jovens, que a gente ainda não passou pelas coisas da vida. É uma verdade? Eles também têm ali os seus desafios, né? Principalmente porque lidam ali com a mudança da questão de vida, do momento. Então, pessoas que encerram um ciclo profissional e precisam lidar ali com uma nova etapa, seja ali questão de aposentadoria, a rotina muda, as atividades que ela desenvolvia, a convivência mesmo nos meios de família e amigos, ela cria uma nova estrutura que ela vai precisar conhecer e se adequar a esse momento depois de anos, né, desenvolvendo uma mesma atividade. Então, assim, vai enfrentar também outras questões que ela vai ter que ali que reconhecer o seu momento, o que ela consegue fazer, em que tempo que ela faz as coisas também, porque às vezes existe uma comparação. Nossa, mas eu fazia isso, eu fazia várias coisas no mesmo dia, agora eu preciso fazer de uma forma mais pausada. Eu preciso dividir porque eu não vou resolver o mundo inteiro em um único dia. E respeitar esse espaço também. E quando eles se aposentam, o pessoal fala assim, ai, quando se aposenta fica doente. É por conta disso? Que a pessoa não sabe lidar com a pausa, ela não consegue lidar porque ficou anos da vida dela tendo um ritmo, aí quando é como se ela estivesse retrocedendo. Como que é a mente de uma pessoa assim, que tá passando por isso? Acontece que muitas vezes isso não é feito de uma forma planejada. Tá. Então, assim, no momento que tem um encerramento ali e a pessoa começa a lidar com o dia a dia dela, que as pessoas saem e ela fica em casa.
né? Ela realiza as atividades, mas às vezes os dias parecem os mesmos, né? Porque a mesma rotina, não tem algo fora, não tem algo que ela se organize. Isso começa a interferir ali na questão emocional, né? Gerar uma inquietação maior, de ter muitas vezes uma questão ali de uma ansiedade, porque ela fica precisando criar uma nova referência. E qual é o primeiro passo para sair dessa confusão e ter mais clareza numa situação como essa? Independente da idade que a pessoa tenha, entender assim, qual é o meu momento atual, né? Então, onde eu gostaria de chegar? Seja em questão profissional, seja em questão ali de vida social, se possível até separar, né, as áreas da vida que ela considera ali que são importantes para ela, que trazem um sentido, porque para algumas pessoas a questão ali das relações ela vai ter um peso muito significativo. Outras pessoas vão ter esse olhar mais voltado à questão profissional, né? Ou até mesmo de busca por conhecimento, lazer, estruturar e enxergar quais objetivos que ela pode traçar dentro de cada área, para começar ali a desenvolver um plano com base nisso. Então você acha que organizar tudo é um caminho? É um caminho. Sim. É um caminho para não ter essa confusão mental e ter mais clareza na hora de decidir as coisas. Para que ela consiga identificar, assim, o que faz sentido em cada área e como que eu posso dar um primeiro passo nesse sentido. Porque muitas vezes a pessoa passa e ela não para pensar sobre ela. Então, assim, ok, hoje, o que faz sentido para mim? Eu quero perguntar isso para você. Como que eu consigo dar prioridade quando tudo parece urgente? Porque é difícil, né? Às vezes essa pessoa que você tá falando, tá com a mente turbilhão. Tudo para ela é urgente. Como eu vou priorizar e o que eu vou priorizar? Então, assim, ela pode até listar, que facilita muitas vezes as informações, quando a gente fica refletindo, remoendo ali muitas coisas, a gente pode ter dificuldade para organizar só mentalmente. Tá. Então, se puder listar, ok, o que precisa ser organizado aqui na minha vida? Coloca ali num papel, né, em algo que ela possa visualizar, um mural. Diante disso, separar dessas áreas aqui, qual que é a primeira que eu preciso resolver para que outras possam ali se encaixar. Tá. E aí ela pode delimitar, até numerar se quiser. O primeiro que eu vou investir energia para resolver vai ser esse aqui. Preciso dos outros? Sim. Mas esse aqui vai me ajudar a resolver outros pontos também. E ali ela pode estabelecer pequenas metas dentro daquilo para que seja mais palpável. Tá. Essa pessoa precisa de uma rotina mais certinha para ter clareza? Porque eu vejo muitas pessoas sem rotina. Eu acordei hoje, vamos ver o que tem para fazer. Não seguir uma lista. Você acha que uma pessoa, para ter uma saúde mental melhor, uma clareza mental melhor, ela precisa seguir uma lista, ter uma rotina? A organização auxilia e até para a gente conseguir ter uma melhor gestão do tempo. Porque é comum que tenham várias situações que elas roubam o nosso tempo no dia a dia e às vezes a gente não percebe. O celular é uma, né? Sim. E tem, assim, a questão de que, nossa, o dia tá passando muito rápido. Eu nem sei o que eu fiz com o tempo que eu tinha, né? Eu tinha planejado fazer X coisas e eu fiz Y. Então, assim, a partir do momento que isso fica mais organizado, você tem ideia do que é possível fazer nesse dia. O que, de repente, não foi possível dependia de uma outra pessoa. Hoje eu não estava em condições ali, seja mentalmente falando, fisicamente falando, de fazer toda essa lista. Então, eu vou dar sequência ali num próximo dia. Isso auxilia bastante. Porque senão a gente se envolve, às vezes a gente ocupa o nosso tempo, mas não necessariamente com as coisas que a gente precisa fazer. Isso é muito comum. A pessoa, ela está ocupada, mas quando ela para assim com ela mesma e olha, ela fala assim, nossa, eu não fiz de fato o que eu queria e até o que eu precisava fazer. Sim, isso acontece muito. E em relação ao celular que eu tinha falado, às vezes você pega o celular pra ver realmente uma coisa. Olha isso que aconteceu comigo outro dia. Eu fui pegar o meu celular pra ver uma receita. Aí eu sentei no sofá pra ver a receita. Nisso chegou uma notificação no Instagram. Quando eu fui ver, eu tava no Instagram. Aí eu...
percebi que não tinha pesquisado a receita, Uhum. tinha perdido um tempão no Instagram e já tava dando a hora de eu fazer outra coisa e não ia dar tempo de eu fazer a receita. Olha que loucura. Então, assim, realmente, você ter foco é bom nessas horas para tirar clareza. O foco, ele é algo que a gente aprende ou é uma habilidade natural da pessoa? Ou tem pessoas que já nascem tendo foco? Ou como a gente consegue ter foco? Porque eu tenho dificuldade com foco, sabia? Às vezes eu começo a fazer alguma coisa, aí já vou fazer outra, já vou fazer outra. Quando eu vou ver, eu não terminei nenhuma atividade. O foco tem como você... como eu posso falar? Estudar para ter foco? Ou é uma coisa que é da pessoa? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, Tá. entendi. O que a gente percebe, existem muitos estímulos hoje. E, às vezes, isso atrapalha com que a gente mantenha o foco que é necessário. Tá. Porque são muitas informações, são notificações, seja das redes, de tudo assim que nos cerca. É como se tivesse várias coisas querendo chamar nossa atenção ao mesmo tempo. E às vezes a gente não consegue organizar as nossas informações para focar no que de fato a gente precisa. Né? Então, são as músicas, celular, as redes, né? Às vezes o ambiente que a gente tem, o ambiente que nós estamos, que tem muitas pessoas. Então, assim, perceber como que é o nosso funcionamento pode nos auxiliar a trabalhar esse foco, né? Então, assim, o que eu percebo que interfere é a questão de ficar ali no celular, de ter ele muito próximo. Então, eu vou organizar para deixar ele um tempo menor no meu campo de visão, ou enquanto eu estiver fazendo determinada atividade. É uma questão ali, de repente, de quando eu não organizo bem a minha rotina de descanso, e aí eu acordo com uma dificuldade maior para prestar atenção, para ter foco nas coisas. É em algum ambiente específico ou é de modo geral que isso acontece? Para a gente conseguir trabalhar isso de uma forma mais assertiva. Então, a gente consegue estimular. Sim. Pra conseguir ter o foco mesmo. Pode sim. Não é uma habilidade que você nasce com aquilo. Você consegue estimular durante sua vida e melhorar. A gente pode trabalhar isso dentro até da nossa própria rotina, né? Questão do descanso, do cuidado pessoal, né? Da alimentação, da atividade física também, né? Que auxilia bastante para a gente se organizar internamente, e isso reflete nessa questão. Eu ia perguntar isso, mas você já respondeu. Como eu consigo ter foco para fazer as minhas rotinas diárias sem me... Como eu posso falar? Sem me distrair com outras coisas. Como que eu consigo focar mesmo, assim, sem me distrair com outras coisas? Mas você já respondeu. Guardo o celular, tira do campo de visão. Eu faço isso às vezes. Eu pego o celular, coloco na gaveta, vou fazer tudo que eu tenho pra fazer. Porque se eu igual eu fiz aquele dia da receita, se eu pegar ele pra ver a receita, daqui a pouco eu tô lá e não consegui finalizar as coisas. Isso acontece no trabalho porque, assim, hoje em dia, o Lucas tá aqui, inclusive, ele tem que ficar no celular o tempo todo. E se ele não focar ali, ele consegue se distrair. Como que a gente pode mudar isso? Porque a gente tem, eu tô aqui com o celular na minha mão para auxiliar aqui. Ele tá ali com um notebook, com o celular, com várias coisas. Como como não conseguir se distrair desse jeito? Porque é muito difícil. A questão até mesmo nesse sentido de pensar quais são as notificações que a gente deixa ali ativo, quais são, de repente, aplicativos ou outras coisas que a gente não vai usar e pode deixar ali numa pasta diferente, né, em alguma configuração diferente, para não ficar ali tão exposto. E até pensando nessa questão de trabalho, né, o que a gente percebe, de uns tempos para cá, com tanto desenvolvimento das coisas, e que é ótimo para nós, né, tudo acessível, contato rápido, isso tudo fez com que a gente mudasse algumas percepções também. Porque antes, para se desligar, né, a pessoa encerrava o período de trabalho, ela ia para casa. A questão do telefone era difícil, né? Alguns tinham, outros não tinham. Então, ela se desligava daquele espaço só quando ela retornasse que ela ia continuar aquilo que ela tinha feito. Hoje, a gente já tem uma dinâmica de esperar retornos rápidos, de esperar que a gente vai mandar e a pessoa já vai olhar na mesma hora e já guardar essa resposta.
Então, tudo isso, né, nesse sentido de distração, de ficar ali mais alerta às informações, às notificações que vão chegar, interfere nesse ponto que nós falamos do foco. E até assim, até que ponto as pessoas hoje conseguem se desligar quando elas encerram a atividade que elas estão se empenhando? Eu acho que não consegue. A mente fica ali, finaliza fisicamente falando, mas a mente fica trabalhando naquilo e fica envolvida, e esse tempo vai passando, interfere no descanso, gera um cansaço maior mentalmente, né? Até às vezes reflete fisicamente, e aí esse foco vai ser prejudicado e a gente vai aquele efeito dominó, Nossa, né? Uma coisa cuidando ali da outra. Hoje, com essa facilidade, de ser, igual você falou, de ser tudo muito prático. Eu quero Sim. pedir uma comida, eu vou lá no iFood, eu peço, é rápido daqui. Às vezes, de repente, o restaurante é do lado de casa, 5 ou 10 minutos está na minha casa. Isso interfere também na hora da gente se cobrar, porque nós vemos tudo muito fácil. Uhum. E a gente acha que nós temos que ter as nossas conquistas fácil também. Sim. E a gente se cobra por isso. Como a gente consegue separar esses dois mundos? Esse ponto de vista, assim, foi ótima essa colocação que você fez, porque com tudo tão rápido, a gente visualiza muito mais ali, até mesmo as outras pessoas. Então, esse nível de comparação, ele fica mais evidente, muitas vezes. Mas, assim, quantas coisas nós já estamos conquistando e ignoramos? E não percebemos que já demos um passo, que aquilo ali está em construção, por mais que não esteja ali concretizado. Mas, assim, de tempos em tempos, é interessante a gente fazer uma avaliação. Então, assim, quais são as coisas que eu vivo hoje, que eu consigo realizar, que eu tenho, que em algum momento foram um sonho, que em algum momento eu queria muito estar dentro dessa condição. E hoje, por conta do piloto automático, eu estou nela e eu não percebo o quanto que eu já avancei, o quanto eu já me superei diante de tantas situações. A gente tem que se autoavaliar o tempo inteiro, senão a gente fica se cobrando e vive a vida cobrando. Sempre tem alguma meta para bater, mas nunca a gente consegue ver o que a gente já conquistou lá atrás. E em que momento você consegue, assim, aproveitar disso que você conquistou? Porque chega no momento, ok, realizei próximo. Próximo. Né? Próximo da lista. Para curtir aquela conquista que você se dedicou tanto, talvez se empenhou por tanto tempo, e aí você já está com um olhar em coisas maiores. Não que isso seja errado, né? Sim. Ter essa ambição, ter esse desejo, mas também fazer o tempo de você olhar e falar assim, olha, de fato, eu preciso me parabenizar, me reconhecer, porque eu cheguei até aqui. Você acha legal a pessoa se recompensar por algo que ela conquista? Por exemplo, conquistei isso hoje. Por exemplo, apresentei esse podcast hoje, era meu sonho. Então, eu vou comprar alguma coisa que eu gosto, eu vou sair para comemorar com alguém. Isso é legal para incentivar a gente de alguma forma? Sim, e essa forma de recompensa, de comemoração, ela pode ser ali realizada de uma forma assim, com um tempo de qualidade com alguém que é importante, dividir com pessoas do nosso círculo, às vezes até mesmo algo que essa pessoa queria ali de um presente, Uma algo lembrancinha. físico também para simbolizar aquele momento, porque assim, é um marco para ela, né? Então, fazer isso é uma forma até de que ela visualize e fale assim, olha, isso aqui foi referente a isso aqui que eu fiz. E entenda o que ela de alguma forma, né? Entenda o que ela está vivendo e o que ela conquistou. Sim. Como que eu vou lidar com a ansiedade com resultados que não parecem que estão tão rápidos para mim? Esse ponto, a questão da ansiedade até gera um pouco de confusão com as pessoas quando a gente fala sobre isso, né? Porque a ansiedade, todos nós vamos ter algum nível de ansiedade. Em alguns momentos ela pode ficar um pouco mais intensa, mais evidente. Em alguns momentos ela pode aparecer de uma forma mais sutil, né? Então, assim, como que eu avalio? A ansiedade pode nos fazer ver as coisas em uma proporção maior, devido àquilo que a gente quer realizar, devido ao tempo que a gente tem para realizar também aquela meta. Então, se a gente
colocar de uma forma mais estruturada, auxilia a ver assim, quais foram os passos que eu já dei que são relacionados a isso que eu preciso. Até como se fosse fazer ali um gráfico, né? Tá. Para a própria pessoa sentir. Olha, eu desenvolvi essas atividades que são pertinentes a esse projeto. Eu desenvolvi essas habilidades aqui que vão me auxiliar nisso que eu quero conquistar. Como se fosse degraus de escada que você está subindo. Então, essa já foi, depois essa. É um pouco de cada vez. É o que a gente não consegue ver. A gente só consegue ver o que tá lá na frente e o que tá aqui agora. E até porque tem muitas coisas que a gente pode desenvolver num ambiente diferente, mas aquela habilidade, aquela experiência, ela vai compor para aquilo que você quer realizar em outro espaço. E a gente conseguir identificar isso e pensar, isso que eu passei, né? Essa experiência que eu tive, ela também me agregou para outra coisa que eu vou viver. Às vezes a gente separa as coisas ali em blocos e pensa, eu vou começar do zero. Do zero a gente não vai começar. Porque a gente sempre tem alguma referência, alguma experiência que a sempre gente pode traz adaptar. Alguma experiência para aquilo que você está começando. Sim, essa bagagem de vida, né? Sim. Que cada um possui. Sim. Você acha que a insegurança ainda está muito presente nessas fases para recomeçar? A pessoa não recomeça porque ela está insegura do que vem, do que está por vir. Tem muito disso? Acontece bastante. E a insegurança, ela vai ser vencida, né, a partir da prática, a partir da exposição que nós temos. E até utilizando essa referência de colocar o degrau, né, para conseguir dar alguns passos ali, pensar sobre isso. Qual que é o enfrentamento que eu consigo fazer hoje? Que para mim já é significativo e eu vou dar esse passo. Então, esse aqui eu começo. E aí, aos poucos, ir se desafiando cada vez mais. Você já respondeu a minha outra pergunta. É bom que ela já, na pergunta anterior, ela já respondeu a próxima, que era se a insegurança é algo que some com a prática ou a gente tem que conviver com ela pro resto da vida e só diminuir. Nós vamos aprender a lidar. Tá. Vamos melhorando as nossas habilidades à medida que a gente, né, experimenta situações novas, mas até como a gente citou, a vida ela vai propondo cada vez ali situações diferentes para a gente conviver e assim, podem mudar tanto as situações quanto nós podemos mudar também. Porque tem dias que o nosso melhor ali é 100% e a gente faz com a maior tranquilidade, as coisas fluem. Dependendo do momento de vida que nós estamos, o nosso máximo ali é 50% e que a gente fez com muito esforço, com muito empenho. Né? Cada dia o nosso melhor, ele pode se apresentar de uma forma diferente, dependendo do que nós estamos lidando. Então, conseguir perceber isso até, olha, essa insegurança que eu tenho nesse momento, por que eu estou me sentindo insegura? Né? É por conta de algum momento que eu estou lidando, é por conta de alguma questão que eu estou enfrentando aqui dentro, que eu preciso trabalhar, eu preciso entender e organizar aqui para conseguir lidar com o que sempre tem alguma coisa atrás, por trás da insegurança. Ela traz uma mensagem pra gente, né? Então, assim, o que me faz sentir assim? Do que eu tenho medo? Né? O que eu preciso me preparar de uma forma melhor? Então, quando a gente se permite tentar acessar e reconhecer, a gente consegue pensar até quais pontos a gente precisa melhorar enquanto as nossas habilidades, as nossas posturas ali diante de algumas questões. Ter metas é ótimo, né? Sim. Acho que é muito bom ter metas. Mas quando essa meta começa a virar mais pressão do que motivação, como a gente consegue lidar com isso? Percebendo dentro desse contexto. Organizar aqui a motivação, ela pode ser ali um impulso, uma força, ela pode ser ali algo que nos faz enxergar outros cenários melhores para nossa colocação. E a pressão, muitas vezes, ela não leva para um lugar de que não vai dar certo, que não tá bom, que falta muito, mais para o lado crítico do que conseguir perceber esses resultados. Então, à medida que eu consigo olhar e pensar quais são os meus objetivos finais, quais são os caminhos para eles, eu consigo também estruturar melhor para aliviar essa pressão.
Se eu conseguir ver o caminho que eu estou Trilhando. desenvolvendo, eu consigo também trabalhar melhor esse sentimento interno. E até, se for externo, de que forma que eu posso lidar dentro daquele ambiente e me desconectar dele depois, né? Uhum. Tem pessoas que ficam com dificuldade de desconectar dessa pressão, né? Então, assim, por que eu ainda insisto nisso? Qual que é o meu porquê para estar lidando com essa fase? É algo que é um período estabelecido ou não? É algo que vai se estender por um tempo maior? Para eu saber o meu porquê, para lembrar qual é a minha motivação, para lidar também com essa pressão. Isso funciona dentro de um ambiente corporativo, onde a Sim, pessoa foi prometido para ela um cargo, um aumento, e ela precisa mostrar serviço, e tem aquela pressão da empresa, dos chefes. Como ela lida com isso? Porque é diferente de quando você lida com você mesmo, com a sua sim. pressão que você está fazendo para você, mas com outra pessoa. Pressão que vem ali do ambiente, né? Isso, Nesse sentido do de profissional. terceiros. É, algo que a pessoa pode tentar trabalhar ali é com essa questão da sua regulação das emoções, de perceber o que faz com que ela se sinta mais pressionada com o que alguém fez ou falou, algum comportamento externo. De que forma, com o que eu tenho hoje, eu consigo lidar com essa situação. Ou se de repente a pessoa vê que é um momento que ela não consegue lidar e ela precisa buscar um suporte profissional para trabalhar com isso, né? É Uhum. interessante observar também. Quando que isso se torna prejudicial? Quando que isso começa a gerar algum tipo de sofrimento, né? Para estar ali constantemente lidando. Tem algumas pessoas que têm um perfil que elas se adaptam com uma facilidade maior a ambientes com pressão. E tem pessoas que têm um perfil que ela já entra num sofrimento quando ela lida com determinadas situações. Então, saber reconhecer hoje qual que é o perfil que eu tenho e como que eu tenho ali ferramentas para lidar com isso. E se for o caso, procurar um suporte, né, para Uhum. especificar o que ela tem vivido e pensar as estratégias com essa situação. Ela consegue mudar o jeito dela? Porque tem pessoas, igual você falou, tem pessoas que conseguem lidar tranquilamente com a pressão e pessoas que não. As duas estão no mesmo ambiente. Essa que não consegue lidar, ela consegue trabalhar até conseguir lidar com a pressão, ou Ah, ela precisa sair desse ambiente porque aquele ambiente não é para ela. é importante ela avaliar, dentro do contexto que ela está, se é uma situação que ela quer, por algum motivo, se manter dentro daquele contexto, para ela se desenvolver ali, para gerar menos angústia, menos sofrimento diante disso, ou se de repente é algo que ela já não tem um sentido em estar ali. Pode Tá. acontecer também, né? Como transformar um fracasso em um ponto de partida? Porque muita gente, já vindo desse ponto de vista, essa pessoa ela desistiu, ela saiu da empresa, para ela foi um fracasso abrir mão disso. Uhum. Como sair do fracasso para um ponto de partida para algo novo? Lidar com esse contexto de se sentir, né, fracasso, se sentir falho de alguma forma Uhum. também, né? A autocobrança nesses momentos ela aparece de uma forma muito significativa. Então, assim, primeiro, entender por que eu escolhi, de alguma forma, sair desse ambiente, tomar essa decisão, entender esse porquê. Quais foram as coisas durante esse período que eu consegui aprender, entender, lidar de uma forma diferente, que mudaram as minhas perspectivas, né, visões para a vida. Tentar enxergar isso, para a partir disso traçar um novo caminho. Tá. Porque até aquilo que se apresenta ali como um fracasso, como uma perda, ele pode nos fazer pensar assim, comportamentos que eu já não vou admitir, que eu já não vou aceitar, coisas que eu não vou mais lidar, que eu não quero para a vida, né, Uhum. continuar, para pensar numa nova possibilidade a partir disso. E existe um jeito certo de recomeçar ou não? Cada um tem o seu caminho. Cada um vai desenvolver, né, a sua própria história, né, o seu próprio contexto a partir daquilo que ela busca
diante daquela situação de vida. Mas tem algo que melhore esse recomeço para todos no geral? Ou isso é muito individual O que mesmo? pode auxiliar nesse processo é a diminuir essa voz crítica, né? Essa voz que muitas vezes fala mais do que deu errado do que pode dar certo a partir desse recomeço. Pode ser um passo importante, né? Acolher aquilo que aconteceu para a gente poder ressignificar e seguir em frente a partir disso. Recomeçar sempre significa começar do zero? Não, né? Não. Porque a nossa história, né, independente da idade que a gente esteja, do momento de vida, ela nos traz muitas referências. Isso do âmbito, né, familiar, pessoal, dos amigos, profissional, da convivência que nós temos. Então, do zero a gente não vai Nunca começar. vai começar. A gente sempre vai ter algo que possa ser para nós um ponto de âncora, de força, que dê um significado para aquilo que a gente quer desenvolver. Nesses recomeços, é importante ter disciplina, como a gente tinha falado. E qual o papel da disciplina no recomeço? Nos fazer direcionar, sem que a gente se perca ali durante o processo, né? Sem que a gente se distraia diante de outras situações. A disciplina pode auxiliar até naquela questão do foco que a gente Que a gente já tinha falado. para que você consiga saber assim, eu preciso disso e talvez eu vou precisar me dedicar a isso por um tempo X de uma maneira mais intensa e depois poder desfrutar de uma forma diferente. Você, como profissional da área, lida muito com pessoas que vão recomeçar? Como que esses pacientes chegam até você? Normalmente é para auxiliar, entender, né, o que aconteceu, né, a forma que aconteceram determinadas situações, para conseguir pensar por onde começar, né, a reconstruir tudo isso. Então, para conseguir perceber quais são as suas forças, perceber ali até mesmo o que essa pessoa tem que pode ajudar durante esse processo de recomeço, porque às vezes o que acontece pode balançar assim, de tal forma que a pessoa não consegue se ver. A pessoa não consegue ver ali do que ela é capaz de fato. Então, é um momento que ela consegue se reencontrar, se reconectar até mesmo com ela. E hoje, se você fosse dar um conselho aí para o pessoal que está ouvindo a gente, quando a pessoa está no meio do furacão, do caos, qual que é o conselho que você daria para ela conseguir sair dali? Que por mais que pareça, né, por mais que pareça que não tem saída, que não vai dar, que chegou ali no fim, a gente pode trabalhar isso de uma forma diferente. Às vezes a gente não consegue enxergar a saída nesse momento por conta do turbilhão das situações, por conta de tudo aquilo que a gente está sentindo. Mas à medida que a gente consegue silenciar todas essas vozes internas, a gente consegue trabalhar isso de uma forma que seja ao nosso favor. E se for necessário, pedir ajuda também. E qual foi o seu maior aprendizado numa situação de recomeço na sua vida? Que aquilo que parece que é um fim para nós é uma situação que muitas vezes nos auxilia a reconhecer o quanto nós podemos ser fortes, o quanto nós podemos ali descobrir coisas sobre nós que nós não imaginávamos, né? E a gente pode fazer diferente daquilo que nos aconteceu para poder recomeçar. Legal. Quero saber o que você acha dessa frase. O foco é dizer não. Dizer não, que pode ser algo tão difícil, né, em algumas situações, mas é extremamente necessário. Às vezes esse não para o outro, né, que a gente coloque, e pode ser que até para a gente, né, em algumas situações, ele vai nos fazer delimitar o que de fato é importante, o que nós queremos como prioridade. Para finalizar, quando a pessoa está nessa situação de caos dentro de uma empresa, numa área corporativa, é mais difícil de lidar, né? Quando é só com você mesmo que você consegue lidar. Como ela precisa agir? Ela precisa procurar um profissional? Ela precisa chegar
na pessoa, no superior dela, contar o que está acontecendo? O que você indica para uma pessoa que está vivendo isso e não consegue sair daquela situação, mas ela já percebeu que ela está naquela situação? É importante buscar uma orientação, porque muitas vezes a pessoa precisa permanecer no ambiente, né? Seja por conta do seu desenvolvimento profissional, seja por conta ali do contexto financeiro que pede. E às vezes não é tão simples, né? Resolver ali uma mudança, alguma alteração. Então, a partir do momento que ela busca um auxílio, ela consegue entender como ela pode se colocar, se é o caso ali de levar para uma outra pessoa, de que forma ela consegue levar. Porque às vezes a pessoa se sente tão perdida dentro daquilo que ela sente, dentro daquilo que ela pensa, que ela não consegue expressar para o outro qual que é o incômodo, qual que é a situação que ela precisa trabalhar. Aquilo pode sair de uma forma atravessada, né? Então, quando ela tem um suporte, que ela consegue organizar isso de uma forma mais clara, até para ela levar isso à frente para alguém, se for preciso, facilita. Facilita. Sim. Fernanda, já finalizamos, acredita? Passou muito rápido, nem percebi. E onde nós podemos encontrar o seu conteúdo, até mesmo marcar uma consulta com você? Onde a gente te encontra? Hoje tem ali o contato por meio do Instagram, que é o @FernandaGuerraPsicologia, que ficam os demais contatos também por onde pode me encontrar. Você também atende online ou você só atende presencialmente? Como funciona? Realizo os atendimentos de forma online e de forma presencial também. Para empresas, se precisar do seu trabalho, você também vai em empresas? Sim, a gente pode desenvolver um projeto de acordo com a necessidade que eles tenham dentro daquele espaço, né? Então, identificar qual é a melhor forma para abordar ali aquela equipe dentro da empresa. O seu @ é Fernanda Guerra Psicologia? Isso. É isso? Então, sigam ela nas redes sociais. Ela sempre tá por lá compartilhando conteúdos. Vocês também podem contratar ela, marcar uma consulta através lá do Instagram. @FernandaGuerraPsicologia. É isso? Isso. Fernanda, muito obrigada por ter vindo. Aprendi muito com você hoje. Tenho certeza que o pessoal também gostou muito da conversa. Se eles quiserem também tirar dúvidas desse podcast, pode te chamar lá? Claro, vou ficar à disposição. Então, gente, se vocês assistiram esse podcast, quer falar mais um pouquinho, entrar mais no assunto, com certeza a psicóloga Fernanda Guerra está disponível lá nas redes sociais dela. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos você ter vindo. Eu espero que você venha mais vezes. Obrigada. Finalizamos mais um episódio aqui do podcast Coração do Brás.